темная ночь, только пули свистят по степи. Imagine perder seu filho de apenas 3 anos, no meio de uma floresta gelada, cercada por montanhas silenciosas, e, 2 dias depois, encontrá-lo vivo, mas com um olhar que ninguém mais conseguiu entender. Hoje, no Zero Curioso, você vai conhecer o mistério real de Ryker Webb, um caso que parece mais conto de fadas, sombrio do que realidade. Mas acredite, isso aconteceu. E talvez nunca saibamos o que realmente houve durante aquelas 48 horas. Existem histórias que desafiam a lógica, casos em que a ciência se cala, e a única coisa que resta é o frio na espinha e uma pergunta ecoando na mente: como isso é possível? Foi exatamente isso que o mundo sentiu ao ouvir sobre Ryker Webb, um garotinho comum, feliz, curioso, como qualquer criança de 3 anos, mas numa tarde aparentemente normal, ele simplesmente sumiu, e quando voltou, não parecia mais o mesmo. Era 3 de junho de 2022. A pequena cidade de Troy, no estado de Montana, era cercada por vastas florestas, montanhas imponentes e o silêncio típico do interior dos Estados Unidos. Ryker Webb estava brincando no quintal da casa de seus avós, um lugar tranquilo, cercado por árvores densas e uma natureza que parecia eterna. Ele estava com o cachorro da família. Tudo parecia seguro, mas em poucos minutos, ele desapareceu. Sumiu sem deixar rastros. Os avós, desesperados, começaram a procurar. Chamaram pelo seu nome, vasculharam a área, mas Ryker já havia se perdido nas sombras da floresta. As autoridades foram acionadas imediatamente. Começou então uma busca frenética. Policiais, helicópteros, drones, cães farejadores, voluntários. Mais de 50 pessoas vasculharam uma área de floresta selvagem, onde o frio noturno podia matar. Imagine, uma criança de 3 anos, sozinha, sem abrigo, sem comida, em meio a ursos, lobos e uma natureza implacável. A previsão era cruel, temperaturas abaixo de zero, tempestade se aproximando. O tempo estava se esgotando. Durante 2 dias, nada, nenhuma pegada, nenhum som, nenhuma pista. O silêncio da floresta engolia qualquer esperança, e o medo começava a se instalar no coração de todos. Foi então que, no segundo dia, um casal que vivia em uma cabana isolada ouviu um barulho, um sussurro fraco, vindo do abrigo de madeira que usavam para guardar ferramentas. Ao abrir a porta, o coração deles congelou. Ali, encolhido, coberto de sujeira, tremendo, com os olhos arregalados de pavor, estava Ryker Webb, vivo, mas algo estava estranho. Ryker foi imediatamente levado ao hospital, desidratado, desnutrido, mas sem ferimentos graves. Contudo, havia algo em seu olhar, um vazio, um medo silencioso, como se tivesse visto algo que ninguém mais podia entender. Ele não falava, não chorava, não sorria, só olhava. Os médicos tentaram conversar. A família chorava de alívio, mas Ryker não contou o que aconteceu. Não disse onde esteve, não explicou como sobreviveu, e até hoje, não se sabe. Depois do reencontro, vieram as perguntas. Como um menino de 3 anos sobreviveu 2 dias em uma floresta perigosa, sem comida ou agasalho, e sem ser encontrado por equipes inteiras de resgate? Alguns acreditam que ele simplesmente se perdeu e teve sorte. Outros não têm tanta certeza. Muitos moradores da região dizem que há algo estranho naquela floresta. Histórias antigas, relatos de desaparecimentos, sons à noite, luzes que ninguém consegue explicar. Teorias surgiram aos montes. Abdução alienígena, portais dimensionais, entidades da floresta. Parece absurdo, mas quando você olha nos olhos daquela criança nas fotos pós-resgate, não parece que ele voltou do mesmo lugar de onde partiu. Até hoje, Ryker nunca contou o que aconteceu. Alguns dizem que ele lembra, mas prefere não falar. Outros acham que ele bloqueou tudo.
Mas há algo no olhar de Riker que permanece até agora. Aquela expressão entre o trauma e o mistério, como se, em algum lugar da floresta, ele tivesse encontrado algo que não pertence a este mundo, ou, quem sabe, algo o encontrou. A história de Riker Webb nos faz pensar quantas coisas existem neste mundo que simplesmente não entendemos. Quantos mistérios estão escondidos atrás das árvores, no sussurro do vento, ou no olhar de uma criança que voltou de lugar nenhum. Talvez nunca saibamos, talvez nem devêssemos saber, mas uma coisa é certa: o mundo continua repleto de enigmas e cabe a nós, curiosos por natureza, seguir tentando entender o que se esconde nas entrelinhas do impossível. Se essa história te arrepiou, se você também ficou com aquela dúvida martelando na cabeça, então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal Zero Curioso. Tem muito mais mistérios, casos reais e histórias que desafiam a lógica esperando por você. Inclusive, tem um vídeo aparecendo na tela agora mesmo que vai te deixar ainda mais intrigado. Clica lá e continua com a gente nessa jornada pelos mistérios do mundo. Até a próxima, e nunca pare de se perguntar: e se for verdade? Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.